Bom, pessoal, boa noite a todos. Minha intenção aqui é falar para o nosso torcedor. Acho que é o momento de colocar algumas coisas aqui para, enfim, tranquilizar um pouco. Eu me refiro principalmente às diversas notícias que vêm aparecendo acerca da situação financeira do clube. E aí eu não entro nem em questões particulares do compromisso A, B ou C. Eu acho que é exaustivo repetir a mesma coisa acerca de todos os detalhes. Mas a verdade é, a situação do Fluminense financeira efetivamente não é boa, isso não é novidade para ninguém, e isso acaba repercutindo em diversos aspectos. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, tem a questão efetiva da remuneração, não só dos atletas, mas como todos os funcionários e colaboradores do clube. Então, o que eu quero dizer é, a situação não é fácil, não é um trabalho simples, a administração está trabalhando para resolver tudo isso, né? Não adianta falar em prazos, em perspectivas, o que está se fazendo exatamente, mas a verdade é que a gente está trabalhando com boas perspectivas de resolver, né? A gente tem um grupo não só de jogadores, mas toda a comissão técnica, todo o pessoal de apoio, funcionários, colaboradores altamente comprometidos com o clube, independente dessas situações difíceis que a gente vem passando, né? Isso tem que ser exaltado acerca não só do grupo, mas de todas as pessoas que trabalham no clube. E a gente vai superar essa dificuldade, como em outros momentos elas já foram superadas também. Queria aproveitar para deixar um recado para o nosso torcedor. O Fluminense está precisando de você aqui no Maracanã também. Às vezes o resultado não é o que a gente quer, às vezes a gente está chateado, está triste, mas enfim, com o torcedor aqui dentro, facilita, ajuda o desempenho esportivo, e quando a bola entra fica tudo mais fácil. Então também quero fazer um pedido ao nosso torcedor que venha ao estádio, né? Não é para apoiar o presidente, para apoiar A, B ou C, é para apoiar o clube, para apoiar o time dentro de campo. A gente precisa de você aqui dentro. Todo mundo diz, né, que a nossa torcida é o nosso maior patrimônio, e efetivamente é. E isso tem que se traduzir na força dela junto ao time, apoiando. Eu acho que isso aí é fundamental e é um pedido que eu faço ao nosso torcedor. Então, assim, esse é o recado básico que eu queria dar acerca da nossa situação financeira, que é complicada, e também pedir, convocar o nosso torcedor, provocar ele para vir para o estádio, para apoiar. A gente vai ter uma outra oportunidade agora no domingo contra o Botafogo, um horário bom de assistir jogo, e a gente conta realmente, não só eu, todo o grupo conta, toda a comissão técnica, todos os funcionários, o clube conta com você no estádio. Esse é o recado que eu queria passar inicial, e como o Alexandre falou, a gente pode aí abrir para algumas perguntas. Oi, presidente, boa noite. Boa noite. Se tem notícia faz um tempo e já se tornou um fato, um movimento da oposição do clube com um pedido de impeachment. E um dos motivos é essa crise financeira que o senhor estava falando. E a gente ainda não teve a oportunidade de ouvir o seu lado sobre essa questão. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Como que o senhor se posiciona, se é justo, se é correto essa tentativa do lado oposicionista do clube? Olha, um pedido desse ele tem diversos vetores de influência na vida do clube. Tá? Primeiro, que o processo de impedimento é um processo legítimo, previsto no estatuto, então não há que se reclamar no fato de existirem conselheiros que efetivem esse requerimento. Tá? Eu recebi o requerimento, li as razões, na minha opinião as razões não procedem. Efetivamente, ontem à noite entreguei a minha defesa, elencando todas as razões pelas quais eu entendia que o que foi listado no pedido de impedimento não fazia sentido. No entanto, isso efetivamente causa uma instabilidade no clube, não é bom passar por isso, e não é bom porque sou eu. Nós já vivemos isso anteriormente no clube, já tivemos presidentes que renunciaram e o destino foi a Série C. Isso já aconteceu. Então, assim, independente de situação financeira A ou B, as instabilidades e a falta de noção de comando, de certeza de quem está à frente do clube, isso prejudica bastante o andamento dos trabalhos. Mas, enfim, isso é no âmbito político do clube. É óbvio que as notícias
que demonstram turbulência, elas têm muito mais visibilidade e chamam muito mais atenção do que as outras. Faz parte, a gente tem que lidar com isso e eu estou muito tranquilo. Apresentei minha defesa, existe uma comissão que vai analisar, vai emitir um parecer e vai ser enviado para o conselho, que vai decidir numa reunião se o pedido procede ou não. Presidente, boa noite. Bem direto, assim, curto. Da onde tirar dinheiro nesse momento? Olha, tem várias opções. A gente teve atletas que foram formados no clube que passaram por transferências internacionais, então tem mecanismo de solidariedade, né, para acontecer. Não é imediato, mas a gente já consegue pensar em algumas operações. Não estamos longe de resolver a questão Richarlison. Tem uma ou duas outras opções que eu prefiro não detalhar muito, que envolvem negociações. Eu não gosto de falar de negociação antes que elas terminem. Enfim, a gente tem perspectivas, tem outras, enfim. É que tudo no futebol, quando você abre, elas tendem a não acontecer. Eu sou muito conservador nisso, sempre fui. Eu não gosto de falar de nenhum tipo de negociação. Mas a gente tem perspectivas, a gente tem o que dizer para os funcionários. Eu fiz reuniões com os funcionários para explicar o momento que a gente passa e aquilo que a gente está fazendo para resolver as questões. Enfim, e o pessoal tem sido compreensivo, tem entendido a dedicação dessa administração, não só minha, como do Fernando Simone, dos vice-presidentes. Enfim, e a gente espera que isso vai se resolver. Tenho certeza disso. Presidente, boa noite. O senhor convocou a torcida a vir ajudar o time nas próximas partidas, mas até quando o Fluminense vai conseguir continuar jogando no Maracanã, diante dessa situação que foi exposta até na imprensa recentemente, de pagamentos ainda não realizados, de notificação da concessionária ao clube por conta disso? Como é que funciona essa situação dos bastidores? Olha, o Maracanã, hoje em dia, ele é feito por Flamengo e Fluminense. As tratativas com o Complexo Maracanã são constantes, eu falo o tempo inteiro com o Mauro Darzé. E em toda parceria tem momentos bons e momentos ruins, e a gente tem que saber superar. Já houve outras questões em relação a atraso de pagamento, assim, nem acho que a gente deveria estender em cada uma delas, mas enfim, o Maracanã é um pouco diferente. E nós já resolvemos, e vamos resolver de novo, da mesma forma que a gente vai resolver questões salariais ou questão de não pagamento de uma ou outra despesa importante, o Maracanã também vai se resolver. Enfim, tudo vem da mesma fonte, que é a resolução de um problema macro, que é a obtenção do recurso. A partir daí a gente vai deslocar o recurso para o lado A ou lado B. Eu não tenho muita preocupação com isso para hoje. Eu sei que a gente vai resolver, a gente vai ter recursos novos e aí a gente vai resolver as pendências, não só com o Maracanã, como com os outros compromissos que a gente tem também. Presidente, saindo um pouquinho desse assunto, o jornal AS deu hoje a possível saída do Pedro para o Real Madrid, dizendo que depois do Rodrigo, o Real Madrid estaria de olho no Pedro. A gente sabe que o Pedro já recebeu algumas propostas que não atingiu o que o Fluminense queria e foi negado. E talvez isso possa estar gerando um problema financeiro muito grande no Fluminense hoje. Talvez o Fluminense contasse com esse dinheiro, por exemplo. Mas o que vocês sabem, de fato, já chegou alguma coisa do Real Madrid ou não? E se realmente negociar o Pedro nesse momento, mesmo com a janela de transferência fechada, para ser algo futuro, faz parte dos planos para equilibrar o Fluminense financeiramente? Olha, para qualquer negociação de atleta efetivamente ocorrer, tem a vontade de mais de uma parte. Tem que ter a vontade do clube, que detém os direitos federativos do atleta, do clube que quer contar com ele, e com o próprio atleta. Então, quando essas três vontades se unem, acontece alguma coisa, né? O fato de já ter havido propostas anteriores por esse atleta, enfim, só indica que uma das três partes não se sentiu confortável para aceitar. Não adianta eu te dizer que porque o Fluminense não aceitou a proposta A, porque o outro clube não chegou, enfim. Eu acho que o dia que chegar uma proposta, por qualquer atleta que seja, que atenda as três partes, a negociação pode andar. Hoje a janela para qualquer país da Europa já fechou, então assim,
efetivamente jogar em outro clube na Europa, um jogador do Fluminense, seja ele quem for, não vai poder ir. Então, qualquer negociação que se faça, enfim, seja esse atleta que você citou, o Pedro, ou qualquer outro, ele certamente ficaria até o final do ano, independente de qualquer coisa. Olha, eu vou ser muito sincero, eu não gosto de falar sobre isso, porque, inclusive, houve outras propostas que não foram veiculadas, ninguém noticiou, justamente pela questão da necessidade do sigilo solicitada pela outra parte. Então, acho que aconteça o que estiver acontecendo, acho que não é a hora boa para se falar disso, porque, e eu não estou dizendo que necessariamente é o Pedro, não, é uma postura minha, eu só gosto de falar de negociação quando ela está fechada. Presidente, só mais uma pergunta. Você disse que tem negociações aí em andamento, que vislumbra uma possibilidade de entrada de dinheiro para começar a resolver esses problemas. E trabalha com quais prazos? Quando você conversa com os funcionários do clube, com quais prazos você trabalha e você apresenta para eles? A partir de que momento o Fluminense vai começar a respirar melhor? Olha, eu acho que o principal na relação entre duas pessoas ou entre um líder e os seus comandados, vamos colocar dessa forma, é a sinceridade. Tem que ser honesto sempre. Então, eu particularmente tenho um proceder que eu só prometo as coisas que eu posso cumprir, né? E eu tenho agido assim com as pessoas. Não adianta eu dar dizer um prazo para você sem eu conversar com aqueles que estão perto de mim e dizer a eles o que é que efetivamente está acontecendo, quais são as fontes de onde vêm os recursos e as respectivas datas. Isso é uma conversa que, infelizmente, eu tenho que ter com as minhas pessoas internamente. Porque quando eu coloco aqui para público o dia B, A ou C, isso passa a ser efetivamente um compromisso perante todo mundo. E se eu não tiver certeza do dia A, B ou C, eu posso ser cobrado depois pelo não cumprimento. Então eu sento com as pessoas próximas, com aqueles que estão junto, aqueles que a gente deve uma satisfação e coloca para eles claramente o que a gente está pensando. E, de qualquer forma, esse é um assunto que, embora gere o interesse do mundo externo, é um assunto que afeta muito mais o público interno. Então, eu me vejo muito mais na responsabilidade, nesse momento, de me dirigir primeiro a todos eles para explicar, e aí, quando a gente tiver uma noção mais clara e eu posso poder efetivamente vir a público dizer o que vai acontecer, não tem problema nenhum de dizer, mas eu acho que agora também não é o momento. Isso é uma conversa muito interna minha com toda a comunidade fluminense que depende dessa solução dos problemas, e eles vão escutar de mim aquilo que a gente está planejando, o que vai acontecer em cada momento. Presidente, boa noite. O Fluminense vem sofrendo bastante com o patrocínio Master, tendo essa dificuldade de conseguir um patrocínio Master para estampar a área mais nobre da camisa. Qual é a maior dificuldade do Fluminense nesse momento para poder conseguir esse patrocínio e uma renda aí para poder pagar os salários? Olha, assim, primeiro deixa eu colocar uma coisa que a gente sempre fala de um patrocínio Master como se fosse assim uma quantidade absurda de dinheiro. Isso não é verdade, né? Não confundir um patrocínio no peito da camisa com um parceiro que injeta uma quantidade muito maior do que a esperada de dinheiro. Não é assim que funciona. Então, hoje a gente trabalha com um grau bastante alto de certeza que, em prazo curtíssimo, a gente já vai ter nossas certidões negativas de novo de débitos. Então, a gente passa a estar apto a procurar outro tipo de parceiro para a nossa camisa, né? Fora as tratativas que a gente já tem. Não é uma tarefa fácil, já te digo que não é. A partir do momento que você tem uma CND, você abre um outro mercado para isso. Então, assim, o nosso primeiro trabalho está sendo obter uma certidão negativa. E, paralelamente a isso, a gente tem outras duas tratativas em andamento com alguma possibilidade também. Só quero tirar uma dúvida numa resposta que o senhor deu. O senhor falou que tem negociações em andamento para trazer receita. São negociações em andamento de jogadores, de venda de jogadores, ou é um empréstimo, ou é como patrocínio que o senhor estava explicando aí? São diversas fontes. São diversas fontes, tem de tudo. Assim, a gente não deixa de lado nenhuma hipótese. Tudo aquilo que pode trazer recurso para dentro do clube, a gente traz. E
E aí que eu digo a você que a nossa situação financeira ela não é boa, mas a nossa situação econômica ela não é tão ruim, porque a gente forma muito jogador e a gente tem mecanismos para conseguir equalizar essas situações e ir buscar recurso. Então, assim, pode levar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente enxerga os caminhos e está traçando e está caminhando neles para resolver. É isso. Obrigado ao presidente Pedro Abad. O Boa noite, volta obrigado. a treinar amanhã às 10h30 no CT e a atividade vai ser sem janela para a imprensa, tá? É isso.